dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da nossa e-rádio. Aqui quem fala é a Alice, você está ligado na web rádio da Escola Rondônia. Hoje foi um dia de visita especial. O querido autor Antônio Chiminek veio na nossa escola e conferiu tudo que os estudantes dos anos finais fizeram a partir das leituras das obras dele. Ele esteve na nossa escola, olhou os trabalhos, conferiu as produções audiovisuais, porque a galera produziu muitos curtas a partir das leituras dos livros dele, e até julgou verdade ou consequência com os alunos lá na quadra. E dizem que deu até uma voltinha de bike, gente. E como a nossa rádio está sempre por dentro de tudo, a nossa querida Sara esteve lá conferindo tudo e também bateu um papo com o escritor, que você confere nesse episódio especial Leituração. Então a gente vai entrevistar o autor Antônio Chiminek. Então, a minha primeira pergunta é: por que você escreve histórias de terror? Oi, é um prazer estar aqui na escola de vocês e responder essas perguntas. Por que eu escrevo história de terror? Na verdade, eu não escrevo só histórias de terror, né? Eu sou um autor que não sou escritor há muito tempo. Tenho 10 livros publicados até agora e a maioria desses livros não são de terror e suspense. 2 são de terror e suspense. Mas esses livros que eu escrevi nesse gênero, eles acabaram sendo bastante conhecidos em escolas e até em premiações. Meu último livro de histórias de terror e suspense, que é um livro chamado Horas Mortas, recebeu 6 prêmios. Então, acabou que essa realidade de estar em escolas falando sobre história de terror, eu fiquei bem conhecido e acabei tendo que produzir outras coisas nesse gênero, tá? Muito embora, então, os meus livros, a maioria deles não seja de história de terror, não sejam de histórias de terror, é um gênero que eu gosto muito. É um gênero que faz parte de mim desde que eu comecei a ser leitor. E eu adoro as histórias de suspense e terror, porque elas falam daquilo que não é o comum da vida, né? Elas falam do sobrenatural, que é algo que a gente não tem controle, que a gente não conhece, e que a gente tem medo. Então, tem muita história aí. O medo produz muitas histórias. E quem gosta de escrever, quem gosta de criar, fixe o olhar nisso. A gente leu Horas Mortas para português e a gente leu assim em 2 aulas, porque era uma história atrás da outra e ela adorou, ela ficou enlouquecida, foi muito bom. Então, como tu era na escola? Eu era um bom aluno, mas eu não abria a boca. Eu era muito tímido, tá? Eu sempre fui aluno de escolas que não tinham um livro como referência. Não que nem vocês aqui, que tem uma biblioteca linda e fazem trabalhos em torno do livro. Nas minhas escolas que eu estudei não tinha isso. Eu sou do interior, eu sou de uma cidade que não tinha trabalho com a leitura, hoje tem, mas naquele momento não tinha. Então eu era esse aluno que não abria a boca, muito tímido, alguém falava comigo, eu ficava no vermelhão assim, não abria a boca, não interagia, tá? Eu era muito medroso. E foi na adolescência que eu comecei a me soltar mais, que eu comecei a participar de grupo de jovens, e aí a coisa começou toda e não parei mais. Aí hoje eu não tenho problema nenhum de falar com qualquer grupo, qualquer... Hoje eu fico com vergonha, mas eu falo. Bom, então, de onde tu tira as tuas inspirações para os contos e para os personagens? As histórias de terror e suspense que eu escrevo, elas me facilitam muito. Por quê? Porque são histórias que eu escutei. Então eu tento reproduzir aquilo que eu escutei de histórias. Claro que há um espaço para criação, porque a gente ouve uma história e vai ter que colocar elementos que tu não tem, né? Então há uma possibilidade grande de criação, mas o ponto de partida sempre é algo que me contaram, tá? O que eu presenciei, assim, de certa forma. É assim que eu produzo. Os nomes, às vezes, eles são o nome dessas pessoas mesmo, tá? Às vezes não, às vezes o nome vem, como por exemplo lá naquele conto tem A Simpatia, que é o primeiro conto do livro Sete Histórias de Gelar o Sangue.
a Daisy existe de verdade, essa pessoa, o nome dela é Daisy. Mas Sarah Lemos, por exemplo, não existe. É uma invenção e que esse nome veio. Eu não sei de onde que veio. Talvez a gente tenha na nossa memória de histórias muita coisa que na hora que a gente vai produzir, muita coisa que a gente leu. E quando eu falo ler, não é só livro. Tem filmes que a gente assiste, tem músicas que a gente escuta, né? Outras histórias que a gente ouviu oralmente, e isso vai acumulando na nossa memória. E na hora que a gente vai escrever, essa memória vem. E aí eu não sei, parece que aquele personagem não poderia ter outro nome. É um contrato que a gente faz na literatura que a gente não sabe explicar muito bem. E tu tem alguma história ou conto que tu se identifica, te define ou que tu tenha usado como uma inspiração pro personagem? Olha, eu teria que pensar. Deixa eu ver. Os contos que estão lá nos meus livros de histórias de terror e suspense, eles são muito assim de coisas que eu escutei, né? Eu acho que eu não coloquei tanto de mim neles. Talvez em outros livros, sim. Eu poderia te dizer uma personagem de um outro livro que não usa de terror e suspense, que eu coloquei muito de mim. E que não é uma personagem que é uma menina, que é naquele livro A Verdade em Preto e Branco. Tem uma personagem que é a Roberta. Tudo que eu penso em matéria de arte, em matéria de política, em matéria de vida, eu coloquei na boca daquela personagem, tá? É um pouco aquilo que eu penso. Muito embora eu acho que tudo que a gente acaba vivenciando assim, ela vai um pouco para as histórias. A gente coloca um pouco da gente. Então, nas histórias de terror e suspense, tem um conto que eu gosto muito, que é o Noite de Caça. Porque esse conto, ele tem uma influência de uma outra escritora, que é a Lígia Fagundes Telles, que ela tem um conto chamado A Caçada. E nesse conto a personagem, que é um homem que vai para um antiquário e começa a ver uma tapeçaria antiga, que é uma caçada. E é um caçador que de repente se transforma na caça. Muito legal isso. Então, eu acho que a literatura faz isso com a gente. Então, eu tentei colocar essa vibração aí do caçador que se transforma em caça lá no Noite de Caça, que é um pouco também a literatura. Ela nos caça. A gente acha que é o caçador, a gente acha que escolhe, mas a literatura acaba nos escolhendo, nos envolvendo, tá? Então, acho que tem isso de mim que eu coloquei ali, tá? Pensando agora. Tem algum livro que tu escreveu que tu ficou muito apegado, o mais apegado, assim? Esse é A Verdade em Preto e Branco, é um livro que eu gosto bastante. Eu acho que talvez tenha muita coisa de mim ali, porque eu queria falar aquelas coisas. Ele é um livro que tem muitas denúncias, tá? Então, eu acho que esse livro é um dos que eu mais gosto, assim, do que eu produzi até agora. Eu li há muitos anos atrás, mas agora eu não lembro muito. Quando que tu percebeu que ser escritor poderia ser uma profissão pra ti? Não faz muito tempo, faz 10 anos. Eu nunca tinha pensado em ser escritor, não era algo que eu tinha assim, no meu campo de atuação, mas eu comecei a trabalhar muito diretamente com livros. E eu abri uma empresa na área, uma pequena distribuidora de livros, que tinha como premissa só trabalhar com livro legal. Sabe? Livros assim, premiados, livros que pudessem fazer diferença na vida das pessoas. Então essa é a nossa prerrogativa assim como empresa. E um dia uma editora me perguntou se eu não tinha alguma coisa escrita. Eu fazia muitas atividades com escolas assim, sobre o livro dos outros. E eu tinha, acho que todo mundo que gosta de ler tem alguma coisa guardada na gaveta. Eu tinha alguma coisa guardada na gaveta. E aí, naquele momento em que essa editora se interessou por aquele material e que realmente ele se materializou num livro, tem uma coisa que toca a gente, assim, sabe? A gente não consegue mais viver sem isso. Não consigo mais. Então, eu hoje não vivo da minha profissão integralmente, porque eu preciso trabalhar na minha empresa, que me toma muito tempo. Mas o meu objetivo de vida é realmente só trabalhar com isso, só ser escritor.
E qual a importância das visitas dos autores nas escolas para interagir com os estudantes, na tua visão? Nós temos uma realidade bem interessante no Brasil, tá? Os nossos livros de literatura infantil e juvenil hoje no país, eles só circulam na escola. Tu pode fazer um teste, vai numa livraria e procura o que tem de livros de autores brasileiros. Não tem, tá? A menos que ele faça muito sucesso na mídia. Então hoje o que está numa livraria é o livro da mídia. Não necessariamente talvez seja o que melhor se produz no país em matéria de literatura. Nós temos uma produção incrível, nós temos centenas de muitas editoras que produzem catálogos incríveis e que não aparecem, tá? Então, hoje, para um escritor de literatura infantil e juvenil, estar na escola é conseguir ser lido. Então, ela é essencial. Se tirar a escola da jogada, acabou para a literatura. Não é bom isso, tá? O ideal seria que a literatura infantil e juvenil no Brasil ela fosse querida por todos, até fora da escola, mas infelizmente isso não acontece, tá? Então a literatura infantil e juvenil ela só acontece mesmo porque existem programas na escola, porque existem visitas do autor na escola, senão não vejo um caminho para ela. Quem influencia hoje? Nós não temos pais leitores. A maioria dos pais não são leitores. E tu acompanha o futebol? Uma pergunta é: tu acompanha o futebol e que time tu acha que ganha a Copa do Mundo esse ano? Ai, olha só. Aí eu sou completamente ignorante. Eu sou uma pessoa completamente... Começou o seguinte, ó. Eu venho de uma família que nós somos 7 filhos. Tem meninos e tem meninas. Só que nós tínhamos um campo de futebol perto da minha casa. E o meu pai nunca deixou a gente ir naquele campo de futebol. Nem assistir jogo. A gente não ia. Futebol não fez parte nem da minha vida, nem dos meus irmãos. A gente não assistia jogo de futebol, não vibrava com essa coisa. É como se não existisse. Quando eu me tornei um adolescente, quando eu me tornei assim um adulto, um adolescente, um jovem adulto, eu percebi uma coisa ruim no futebol, que me deixou com um preconceito muito grande, que é justamente essa coisa assim, ó, por que tanto espaço para o futebol e não para outras coisas? E principalmente a bronca vem da literatura, porque eu queria que só tivesse, tipo assim, ó, 20% do espaço que tem no futebol tivesse para literatura. Então, quando eu não vejo isso, e eu só vejo só pelo futebol, eu fiquei com aquela coisa assim, peraí, mas o futebol, nesse caso, no nosso país, ele é um mecanismo de alienação. E eu fiquei com isso. E eu não consigo daí vibrar, não consigo torcer, não consigo... É horrível, né? Porque eu me sinto um alienígena às vezes, né? Mas aí agora talvez seja tarde, sabe? Porque eu já estou com 46 anos. Eu não consigo mais mudar essa minha perspectiva, essa minha visão. Que infelizmente ainda não é um esporte só, é uma máquina de alienação. Se um dia mudar, se o futebol for um esporte só, talvez eu comece a torcer para algum time, gostar de algum time. Mas se eu fosse, um dia eu tive que fazer um trabalho, tá? Um dia eu fiz uma contação de histórias sobre os times de futebol de Porto Alegre. E calhou a mim estudar e defender um time que era o Internacional. E eu vou te dizer que eu gostei muito da história do Internacional. E é uma cor que eu adoro, vermelho. Então, possivelmente eu seria Internacional. Eles iam perguntar ou não, mas a gente tem um grupo ali dentro que é muito aficionado. Eles fazem podcast na Copa, sabe? Eles queriam E, por último, qual seria o teu recado para nossa comunidade? Olha só, eu não sou um escritor que veio aqui agora pela primeira vez. Eu já conheço a história de vocês há bastante tempo. Não só porque eu já vim aqui como escritor, mas também porque eu vim com outros escritores aqui. Então, eu sempre achei o trabalho que se faz aqui muito bonito. Como, ademais, nas escolas de São Leopoldo se faz, tá?
Eu tenho como exemplo o Leituração, não é de hoje. Eu sempre indico, quando eu posso falar de um programa, eu falo do Leituração porque eu gosto muito. Porque não são todas as cidades que têm isso, eu cresci não tendo isso. Então o que eu queria dizer, assim, se eu pudesse dizer alguma coisa para os alunos, né, era assim, aproveitem isso. Porque vai passar muito rápido, quando a gente vê, passou, né? Então aproveitem esse espaço, porque não é todo mundo no nosso país que tem. Na verdade, a maioria não tem. Em matéria de literatura, neste país, a gente precisa fazer de tudo. Tá? Então você já tem um começo. Aproveita. Obrigada. É Rádio, episódio especial Antônio de Meneghe, temporada 2022. Produção: Lilian Oliveira de Carlos, Sara Lanner Sangue, Lucas Ramos, Mariana Tamontinho, Murilo Caio, Evelyn de Borba Abreu, Vinícius Caberlon, Alice Domingos Ramos, Cauã Fioravante, Wendel Cauê. Orientação: Luciana Domingos Ramos. Trilha sonora: Morning Blue, No Vox, Josh Woodward. Disponível em joshwoodward.com.